Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças de ETA, Visa e Super Visa. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e também clicar no sininho aqui abaixo para você receber as notificações de novos vídeos toda semana. A maioria dos viajantes precisam de Visitor Visa para poder entrar no Canadá ou para fazer uma conexão no Canadá antes de chegar ao destino final. Um visto de visitante nada mais é que um documento de entrada que demonstra que você atende os requisitos para ter autorização de entrar no Canadá. O Canadian Visitor Visa permite ao seu titular entrar no Canadá para fins de turismo, visitar familiares ou amigos ou para fins de negócios. Ele também pode permitir que você entre no Canadá para estudar um programa que tem duração menor do que 6 meses. Normalmente, você vai ter que atender uma série de requisitos para ser elegível ao Visitor Visa. Os mais comuns são ter um passaporte válido por pelo menos 6 meses, não ter nenhuma infração criminal ou alguma infração contra as leis de imigração, seja do Canadá, seja de algum outro país, ter dinheiro suficiente para se manter aqui no Canadá durante a sua visita e comprovar para o oficial que você tem vínculos com seu país e vai retornar ao final da sua estadia aqui. A quantidade de fundos que você precisa para ser elegível para um Visitor Visa vai depender do tempo que você quer ficar e do propósito da sua viagem. Se ao aplicar para um Visitor Visa você não conseguir comprovar que você é elegível, ou seja, que você tem fundos suficientes, que seu propósito é justificável e que você vai retornar ao seu país de origem ao final da sua estadia, o seu visto pode ser negado. O visto também pode ser negado por razões de segurança pública ou saúde. Um ponto muito importante para esclarecer é a diferença do Visitor Visa e do status de visitante aqui no Canadá. O Visitor Visa é um documento que permite você entrar no Canadá e a partir do momento que você é autorizado à entrada, você tem um status de visitante. Porém, se você precisa estender a sua estadia aqui no Canadá, é possível ser feita online, mas você vai precisar fazer uma nova aplicação, mesmo que seu documento de autorização de entrada esteja válido, considerando que você não vai sair e reentrar, e sim estender a sua estadia aqui no Canadá. A gente já viu muitas pessoas cometerem este erro. Na tentativa de estender a estadia aqui no Canadá, ao invés de aplicar para uma extensão de status, aplicar para um Visitor Visa ou ETA. Já falando de ETA, eu também gostaria de explicar um pouquinho das diferenças entre um Visitor Visa e um ETA, Electronic Travel Authorization. O Canadá fez acordo com alguns países de forma a permitir uma facilitação na emissão do visto de visitante. Para este visto facilitado, nós chamamos de ETA, or Electronic Travel Authorization. Se você é elegível para o ETA, a sua aplicação é muito mais simplificada e você precisa sim ter um passaporte válido por 6 meses, fazer o processo de aplicação online, porém, a taxa de processamento, o tempo de processamento e as informações que você vai prestar para poder ser elegível para o ETA são bem menores, porque o Canadá parte do princípio que se o seu país é participante do acordo que eles têm que permite que viajantes daquele país tenham o ETA, você já é considerado um viajante seguro. Então, por exemplo, você não vai precisar apresentar documentos financeiros ou propósito de viagem de uma forma extensa. Da mesma forma, o ETA é um documento de viagem que permite você entrar no Canadá, porém, se você deseja estender a sua estadia, você precisa fazer uma extensão do seu status de visitante e não emitir um visto de ETA para continuar no Canadá. Isto está errado. Quando você entra com Visitor Visa ou com ETA, você tem autorização para ficar no Canadá por até 6 meses, porém lembrando que o oficial da borda sempre tem a autoridade para determinar esse tempo. Ele pode decidir não autorizar a sua entrada no Canadá no momento da entrada no aeroporto ou até mesmo encurtar este tempo, dependendo de como foi a entrevista na entrada. Então isso é bem importante que você saiba. A maioria dos cidadãos europeus ou de países de primeiro mundo tem esse acordo com o Canadá para ter emissão do ETA. Nós, brasileiros, temos um ETA um pouquinho diferente. Nós temos a autorização de aplicar para o ETA desde que já tenhamos tido algum visto temporário para o Canadá nos últimos 10 anos ou que tenhamos um visto americano válido. Então, um pouquinho diferente dos requisitos para países europeus, por exemplo.
Uma coisa muito importante é que se você entrou com o ETA e deseja estender a sua estadia aqui no Canadá, a sua aplicação vai ser do mesmo formato que seria para uma pessoa que entrou com Visitor Visa, ou seja, tendo que comprovar as razões que você tem para estender a sua estadia aqui, confirmando que você não está fazendo absolutamente nada irregular, como por exemplo, estudar ou trabalhar sem autorização. Além disso, a comprovação financeira é necessária para a sua extensão de status. Um outro ponto muito importante para você ter em mente é que, normalmente, você não pode aplicar para um visto de estudo ou trabalho de dentro do Canadá. Portanto, se você veio para o Canadá ou pretende vir para o Canadá com um Visitor Visa ou com o ETA e pretende trocar o seu status para estudante ou trabalhador aqui no Canadá, é importante que você tenha um plano bem desenhado para que isso possa ser possível sem prejudicar as suas chances de ter sucesso nessa troca. Então, contate um consultor e-Visa que vai poder te ajudar neste planejamento para garantir que você terá sucesso nessa transição. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Super Visa. O Super Visa é um visto de visitante destinado para pais ou avós de residentes permanentes ou cidadãos canadenses que estão residindo aqui no Canadá. A diferença do Super Visa para um Visitor Visa regular é que com o Super Visa, os seus pais ou avós entrando no Canadá vão poder ficar por um período de 2 anos, sem a necessidade de extensão. Diferente, por exemplo, do Visitor Visa, que tem um tempo máximo de estadia por entrada de 6 meses. O Super Visa é uma ótima opção se você pretende trazer os seus pais ou avós para morar aqui com você no Canadá e está aguardando seja a elegibilidade do processo, seja o processamento do processo de sponsorship dos seus pais ou avós. Se você quer saber mais sobre esse processo de sponsorship, a gente já tem um vídeo gravado que está aqui abaixo na descrição do vídeo, o link para você assistir. O que você precisa para ser elegível para um Super Visa? Primeiro, como eu já disse, ser um cidadão canadense ou residente permanente aqui no Canadá. Ter uma carta convite do filho ou filha que é cidadão canadense, convidando os pais para residir aqui no Canadá. O filho ou filha que está convidando os pais também precisa fazer uma promessa de que vai cuidar de todas as despesas dos pais e dos avós durante a estadia deles aqui. O filho ou filha que vai apoiar os pais ou avós a emitir um Super Visa também precisa atender certos requisitos financeiros, de acordo com o tamanho da família e a renda dele anual. Se você quer saber mais se você tem a renda elegível para poder trazer seus pais com Super Visa, contate a nossa equipe ou assista o vídeo do Parent and Grandparent Sponsorship, que o link está aqui na descrição, porque na verdade é utilizado o mesmo parâmetro de comprovação. A diferença é que para o Super Visa só considera o último ano e para o Parents e Grandparents Sponsorship é necessário considerar os 3 últimos anos de comprovação. Por fim, os aplicantes para o Super Visa, os pais ou os avós, precisam contratar um serviço de saúde adicional que tem cobertura por pelo menos 1 ano e que cobre até $100 mil em gastos. Uma coisa muito importante é que o Super Visa deve ser solicitado fora do Canadá. Então, se você entrou no Canadá para visitante, você não vai conseguir fazer a sua solicitação de Super Visa uma vez que você já está aqui. Essa é uma premissa do processo. Uma outra coisa importante é que o Super Visa exige o exame médico dos aplicantes. Então é importante que seus pais ou avós, ao aplicar para o Super Visa, estejam bem de saúde e não tenham nenhuma doença crônica, por exemplo. Um outro ponto que é diferente do visto comum é que você não pode incluir dependentes no Super Visa. Apenas os pais e avós são elegíveis. No entanto, os dependentes, ou seja, possíveis irmãos menores de 22 anos, podem aplicar regularmente para um Visitor Visa e assim acompanhar os pais na viagem também. Lembrando então que o Super Visa e o Visitor Visa são vistos de entrada. Normalmente o documento é emitido de acordo com a validade do seu passaporte, até 10 anos, e permite múltiplas entradas. E a cada entrada você tem um período de autorização concedido a você na borda. Para Visitor, normalmente 6 meses, para Super Visa, normalmente 2 anos, sujeito à discrição do oficial da borda, que vai decidir o tempo final que você será autorizado a permanecer no Canadá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo. E se você está interessado em aplicar para um Visitor Visa ou um Super Visa, conte conosco para lhe ajudar neste processo. Nosso e-mail de contato é o contact@visaimmigration.com. Um beijo, até a próxima!